Bem, pode trazer o material para o altar, vamos falar com esse povo aí, vamos trazer essa palavra. Coloca para mim no texto, coloca aqui do lado, ó. Aqui, ó, assim. Coloca o texto para mim, por favor. Pode botar aí, Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2, verso 18. Neemias, capítulo 2, verso 18. (18, 19 e 20). Amém? 18, 19 e 20. Neemias, capítulo 2, versículo 18, 19 e 20. Está lá. Agora, por que você vai ao Egito? Falei Jeremias? É Neemias. Neemias, tá, filho? Quando, porém, Sambalate, uma pessoa, tá? O Oronita, Tobias, o oficial amonita e Gesem, então geralmente a gente fala Sambalate, Gesem, Tobias, ou Sambalate, Tobias e Gesem. O árabe, souberam disso, zombaram. Eles fizeram o quê? Dá sinônimos para isso. Desprezaram, escarneceram, debocharam, desdenharam, desacreditaram. Vamos continuar, depois a gente prega. E perguntaram: o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo aí? Estão se rebelando contra o rei? Pode passar. Eu lhes respondi: o Deus dos céus. Você pode dizer amém? O Deus dos céus fará que sejamos, aleluia, bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas, no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Primeira coisa que eu quero que você entenda, eu vou falar um pouquinho sobre Neemias e a reconstrução dos muros. Mas eu quero primeiro construir uma etapa antes disso, a construção. Quando você vai fazer alguma coisa, seja um projeto de vida, uma família, um casamento, um ministério, né, um curso técnico, uma faculdade, você constrói. E para você construir, você vai precisar comprar. Você vai precisar investir. Então, quando nós olhamos a vida de alguém, essa pessoa que já construiu alguma coisa na vida, seja ela nos âmbitos emocional, conjugal, familiar, espiritual, físico, isso custou para aquela pessoa. Ninguém constrói nada na vida sem um preço. Jesus, para construir a igreja, teve que morrer por ela. Ninguém alcança grandes resultados sem se submeter a um preço muito alto. Então, percebe que... Vem cá vocês aqui, por favor. Eles são os vendedores. Na vida vão ter aqueles que têm o que a gente precisa, mas só vão dar a nós se nós pagarmos o preço daquilo que eles têm. Então, em algum momento da vida de vocês pagaram um preço para obter aquilo que vocês de repente hoje possuem, seja de conhecimento, que é algo muito empírico,
subjetivo, porque não se pega, não é material, até aquilo que é material, que é um filho no colo, por exemplo. Então você teve que chegar na vida e comprar. Então paga-se o preço para ter o quê? Pega aí. Aquilo que constrói. Aí você foi levantando a sua vida. Nós estamos na etapa do levantar. Agora pensa nos seus filhos, no seu casamento, na sua empresa. Como foi difícil você fazer isso? Imagine que isso aqui seja a sua empresa, a sua família, seja a sua vida espiritual. Poderíamos até segmentar aqui, né? Vida financeira às vezes cresce rápido, mas a espiritual não cresce na mesma velocidade que a financeira. Ou vice-versa. Às vezes você é muito bem sucedida espiritualmente, mas a nível financeiro você ainda não conseguiu construir muita coisa. Então, nos muros da vida existem segmentos que crescem mais ou menos. O ideal da vida é que no mínimo haja isso aqui, ó. O ideal da vida, esse aqui, chega para lá. Só um pouquinho, isso. O ideal é que a gente tenha um mínimo de, não é nível não, regularidade. Que as pessoas não vivam isso. Muitos vivem isso, ó. Segura aqui atrás, só para não cair, por favor. Muitos vivem isso. Numa área da vida o cara é assim, mas na outra área o cara está assim. Você vai ver pessoas extremamente espirituais, mas não conseguem ser felizes na vida sentimental, por exemplo. Perderam seus casamentos, tentaram com outras pessoas, deu errado. Então, é uma vida, é uma roda da vida muito irregular. E aí a roda irregular, ela não consegue girar, ela tem que ter uniformidade. Beleza. Então demora tempo para a gente fazer isso aqui, ó. Quanto tempo você demorou para você ter o seu casamento que você tem hoje? Quanto tempo demorou para você ter essa casinha, mesmo alugada? Para você que mora de aluguel, você teve que ter um depósito, um fiador, seguro fiança, pagar o frete da mudança, fazer algumas coisinhas na casa. Todo mês tem que pagar o aluguel lá. Você paga um preço para ter o que você tem. Antigamente a gente só comprava sofá de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos. Geladeira, quantos aqui tem? A minha geladeira tem mais de 10. Então a gente constrói. Só que chega um momento da vida, por alguma razão que a gente não vai entrar aqui no mérito, porque isso tem muitas variáveis. Pode ter a ver com vida espiritual, pode ter a ver com falta de sabedoria, pode ter a ver com falta de vigilância, várias variáveis. Que aí eu não vou derrubar para não quebrar. E aí chega alguém, fica aqui desse lado vocês, por favor. Eu vou derrubar, vocês seguram para mim. Eu vou derrubar devagarzinho, de um em um. Chega alguém na vida que não conhece sua história, que não sabe do que você já passou para estar onde você está, que não valoriza os seus sentimentos, que não valoriza quem você é como pessoa e simplesmente resolve fazer isso contigo. Segura aí um primeiro. Bota aí no chão. Chegam em algumas áreas da vida, você pode segmentar família, casamento, filhos, as pessoas, o universo. Eles começam a derrubar, ó. Vai derrubando aí. Isso. Ó. Vamos deixar um aqui assim e outro assim. Olha, imagina a sua vida como estava agora há pouco. Da noite para o dia. Uma enfermidade, um casamento que deu errado, um problema financeiro, um desemprego, uma pandemia, um aborrecimento dentro da igreja,
uma decepção com alguém que te inspirava, uma frustração com a sua liderança, uma frustração com alguém que te ajudava. Puf. Parece que em alguns momentos a vida solta granadas. E aquilo que a gente demorou uma vida, um ministério inteiro, louvando, cantando, servindo. Puf. E a gente olha para a vida da gente e fala assim, meu Deus do céu, o que está em pé ainda nisso? Qual é o tijolo da minha vida que ainda consegue resistir a tudo que eu tenho passado? A Bíblia fala que Israel, ele foi tomado por reis. Em princípio o rei Nabucodonosor. Mas depois os anos se passaram. E aí veio um império chamado Medo-Persa. Israel era um muro inteiro. Israel tinha a glória de Deus. Israel tinha a presença de Deus. Israel tinha comunhão com o céu. Israel tinha sacerdotes, profetas, adoradores. Mas pela sua desobediência à palavra, por não se inclinarem àquilo que Deus queria, por não entenderem o propósito de Deus, eles deram brechas. E quando a gente dá brecha, o inimigo faz isso. Quando a gente dá brecha, o inimigo vai derrubar aquilo que você construiu. E eu te falo, é muito mais difícil reconstruir do que construir. Porque toda reconstrução implica em arrumação. Toda reconstrução, ela exige de você que você saiba reaproveitar pedras. Uma construção é tudo limpo, tudo novo, tudo certinho. É muito fácil construir, no sentido de comparação a reconstruir. O que é mais fácil? Comprar um terreno e construir uma casa, ou pegar uma casa toda destruída, parede quebrada, esgoto entupido, cano de água vazando e você ter que reparar? É muito mais difícil reconstruir. Você vai ter que muitas vezes jogar materiais fora. Por quê? Porque eles se deterioraram, então você acaba tendo que, sabe? Quem já fez construção, partindo de casas, de empreendimentos já demolidos ou caídos, você vai ver que foi um sofrimento que você deve ter falado assim, era melhor ter comprado um terreno para construir uma casa, do que comprar essa casa, porque meu Deus do céu, tem que quebrar a parede, arrancar um pedaço do telhado, não sei o que, o esgoto não vai para a rua, ou seja, é uma luta. Então Neemias, ele serve ao rei, que a Bíblia chama de Artaxerxes, do Império Medo-Persa. Então Neemias, pega ali aquela água lá e essa mesa aí, por favor. Neemias, ele todo dia, ou no dia que ele estava escalado, Neemias fazia isso, ó. Chegava com vinho, com a bebida, seja lá qual for, e levava para o rei. Só que antes dele dar para o rei, óbvio que não era no mesmo copo, ele derramava o mesmo produto num copo e provava, para depois ele dar para o rei. Por quê? Porque se tivesse envenenado, Neemias morria e o rei não. Então tudo que chegava para o rei, Neemias tinha que provar antes. Então Neemias era alguém de confiança. Neemias era alguém que arriscava a própria vida, que era capaz de arriscar a própria vida para preservar o reino, para preservar o rei. E aí Deus, nesse cenário, Neemias está servindo a Deus não, perdão, servindo ao rei. E aí chega um determinado dia, que Neemias, quando vai servir ao rei, o rei diz para ele assim, vem cá, sua aparência não está muito boa, você está triste, você está doente. O rei chega a dizer assim, e eu percebo que a sua aparência, ela é uma aparência de dor da alma. E o rei não era psicólogo, mas o rei falou, você não está doente fisicamente, você na verdade está doente na alma. Aí Neemias fica preocupado, porque isso poderia custar a própria vida, o rei se aborrecer com isso. E ele vai dizer assim, como eu estaria bem se o meu povo, os meus antepassados, o túmulo ou a cidade dos meus pais está destruída. Como eu posso
estar com um semblante feliz na igreja, se o meu casamento não está bem, se a minha vida espiritual não está bem, eu não vou conseguir estar sorrindo dentro da igreja. Então Neemias, ele com aquele semblante abatido, ele passa uma mensagem para o rei Artaxerxes. E o rei Artaxerxes, ao olhar isso, diz: mas o que está acontecendo? Ele fala: rapaz, eu sou de Jerusalém, e foi tudo destruído há muitos anos, e os muros da cidade, da minha cidade, estão destruídos, as portas foram queimadas a fogo, o meu povo está em vergonha. E o rei vai dizer: o que você quer? Diz a Bíblia que ele faz uma oração rápida. Ele faz uma oração rápida e fala assim: se eu achei graças aos seus olhos, permita que eu vá lá em Jerusalém, que eu retorne à minha terra e possa reconstruir de novo, que eu possa fazer novamente que aquela cidade tenha porta, que aquela cidade tenha muros. E o rei vai dizer: quanto tempo você vai gastar? E ele vai dizer quanto tempo vai gastar e quanto tempo estaria de volta. E o rei vai permitir isso, que ele vá lá reconstruir. E nesse primeiro momento ele vai dizer: Neemias, me dá cartas também, porque eu posso passar por alguns lugares e as pessoas não deixarem eu ir. E também faz o seguinte: me dá uma outra carta para que eu consiga madeira, porque quando eu vou chegar lá eu vou precisar de coisas, eu vou precisar de recursos. Para a gente reconstruir qualquer coisa na vida, a gente vai precisar de recursos. Pode não ser financeiro, mas vai precisar de recursos emocionais, recursos espirituais, recursos em alguma área. E o rei vai dar isso para ele. Neemias, quando chega lá, vê isso aqui, ó. Neemias, quando chega lá, vê as portas da cidade queimadas. Neemias, quando chega lá, vê o templo fechado. Não tinha mais adoração em Israel, não tinha mais celebração, não tinha mais culto, não tinha mais a presença de Deus ali. Neemias não tinha apenas o desafio de reconstruir a parte física. Neemias tinha o desafio de reconstruir a parte espiritual, para levantar novos adoradores, para levantar novos sacerdotes, para levantar homens comprometidos com a palavra. Então não era apenas uma reconstrução física, que isso aí qualquer engenheiro faz. Era uma reconstrução da mentalidade do povo. A mentalidade do povo era escrava. A mentalidade do povo era uma mentalidade covarde. A mentalidade do povo era uma mentalidade de um trauma vivido no passado. Neemias teve que tratar também o emocional das pessoas. Neemias teve que tratar também a mentalidade espiritual das pessoas. Nesse processo, Deus vai levantar um homem chamado Esdras. Mas, sobretudo, eu quero destacar a você o papel de Neemias. Então, Neemias chega em Israel e vê isso aqui. Só que quando ele chega com as cartas, ele chega bem humorado, ele chega feliz. E aí quando ele começa a fazer uma inspeção, quando ele não necessariamente já começa a reconstruir nesse momento, mas quando ele, vou dar exemplo que ele começa a reconstruir, mas é um pouquinho mais na frente. Mas quando ele começa a olhar, chegou lá da terra do rei, vamos supor que Neemias mete a mão no primeiro bloco e fala: poxa, isso aqui tem que melhorar, eu tenho que reconstruir isso aqui, rapaz, não está certo desse jeito. Eu preciso mudar algumas coisas. Esse tijolo aqui está muito quebrado, não vou poder usar ele. Esse aqui eu vou precisar colocar desse jeito aqui, ó, para dar sustentação ao próximo que vai vir, ó. Então, Neemias começa a reconstruir, tá? Não necessariamente nesse momento, um pouquinho mais na frente, mas vamos adiantar. Quando Neemias começa a fazer isso, aparecem 3 camaradas. O nome deles é Sambalate, Tobias e Gesem. Vocês leram ali a característica deles, são samaritanos, é árabe, ou seja, eles não tinham descendência em Israel. Mas quando Neemias coloca as mãos para fazer isso, esses homens, e meia dúzia lá, começam a zombar dele, começam a ridicularizar Neemias, começam a desprezar Neemias, começam a trazer para Neemias um desdenho para que Neemias parasse. Toda vez que Deus escolher pessoas para reconstruir nações, para reconstruir ministérios, para reconstruir chamados, para reconstruir pessoas, toda vez que você se disponibilizar, sai Gesem, sai Tobias. Toda vez que você se disponibilizar para isso aqui, se prepare para os deboches, prepare para os que vão zombar de você,
Se prepare para os que vão te ridicularizar. Se prepare para aqueles que vão olhar para você e vão dizer: o que você está fazendo? Por que você está se metendo nisso aí? Por que você está entrando nessa área? Ninguém te chamou para ir cá, sai fora disso aí. Para de ficar perto da pastora, para de ficar perto do pastor. Para de querer fazer tal coisa no trabalho, está querendo aparecer aqui no trabalho. Quer ficar melhor que a gente? Você não sabe como é que roda o ritmo aqui? Está querendo que chamar atenção, quer promoção? Ou seja, os reconstrutores despertam opositores. Os reconstrutores despertam os debochados. Os reconstrutores vão levantar, vão despertar pessoas que estão naquele lugar, mas não contribuem para o crescimento daquele lugar. Que estão naquele lugar. Eles viviam ali. Esses 3 homens, eles viviam ali, mas para eles, manter aquela estrutura no chão tinha interesse. A gente não vai entrar na questão aqui, mas eles não queriam a glória de Jerusalém. Eles não queriam o templo de volta, até porque os samaritanos adoravam em montes. Então eles começaram a se opor. Então se prepare que na sua caminhada profissional, financeira, espiritual, ministerial, na sua empresa, no seu chamado, você vai ter momentos da sua vida que você vai falar assim: caramba, rapaz, para que eu fui me meter nisso aqui? Eu estava tão bem. Neemias era bem empregado, Neemias tinha o favor do rei, Neemias estava em condições favoráveis, Neemias tinha um quarto para ele, Neemias tinha roupa real. E naquele momento Neemias começa a viver um tempo de muita perseguição, de muita dor, de muita luta, de muita rejeição, de muito deboche. Quantos de vocês já passaram momentos na vida de vocês de deboches? Quantas vezes as pessoas te olharam para você de baixo para cima? Quantas vezes as pessoas te ridicularizaram? Você não sabe nem o que você fez. O pior ainda é isso, porque quando alguém trata você mal, ou te ridiculariza, ou te diminui, e você sabe o que está acontecendo, beleza, você pelo menos sabe: estou tomando na cara porque eu fiz alguma coisa, essa pessoa não gosta que eu sou flamenguista. O problema é que às vezes as pessoas vão te ridicularizar, vão debochar de você, e você vai falar assim: mas o que está acontecendo? Eu não sei nem o que eu fiz. Elas não te dão o direito de você se explicar. Elas simplesmente partem do princípio daquilo que alguém falou, ou partem do princípio daquilo que ela pensa sobre você, sem conhecer quem você é, sem te dar a oportunidade de você se explicar. E aí naquele momento, quando isso acontece, muitas vezes você fala assim: caramba, para que eu fui me meter nisso? Para que eu fui fazer tal coisa? E aí Deus manda dizer para você: por que você está querendo parar, se foi eu que liberei você para fazer o que você está fazendo? Por que você está querendo paralisar aquilo que eu comecei? Para que você está dando ouvido a Gesem, a Sanbalate e a Tobias? Então aprende uma coisa: quando você colocar a mão nas coisas que ninguém quer colocar, quando você fizer aquilo que ninguém quer fazer, quando as pessoas verem que você está tomando uma posição de destaque em qualquer lugar que você vai ocupar, se prepare para perseguição. Se prepare que alguns vão querer roubar teus clientes, vão querer roubar seus pacientes, vão querer roubar suas ovelhas, vão querer roubar aquilo que Deus te deu. Por quê? Porque é mais fácil tirar de alguém do que construir alguma coisa. É mais fácil roubar um cliente que já está preparado do que conquistar um cliente novo. É mais fácil você tentar salvar, é mais fácil você tentar pegar o que está pronto na mão de alguém, do que você, na verdade, pegar aquilo que não está pronto e preparar. Então quando Neemias chega lá e quando Neemias começa a colocar os tijolos nessa construção, Neemias começa a sofrer oposição. Então não adianta, aprende isso. Não fique sem dormir por causa disso, não fique estressado por causa disso, não se desanime por causa disso. Oposição faz parte de quem coloca as mãos na construção. Deboches vão fazer parte na vida daqueles que colocam as mãos em reconstrução. Quem não faz nada vai ter uma vida tranquila. Quem faz muita coisa vai ter uma vida desgastante. Quanto mais você se doar na obra de Deus, mais você vai sangrar. Quanto mais você se empenhar no teu casamento, mais você vai sangrar. Quanto mais você passar por lutas, por um propósito, mais você vai sangrar. Então não pare quando isso acontecer. Por quê? Porque isso que está acontecendo faz parte daquilo que você se propôs a fazer. Então quando Neemias coloca a mão sobre os muros para reconstruir, Sanbalate deboche, não vai ficar só no deboche. Sanbalate vai derrubar muros lá na frente. Sanbalate vai se levantar de forma furiosa lá na frente. Neemias então vai começar a ter vai precisar fazer uma série de estratégias, tanto divinas quanto humanas. Neemias vai precisar ter estratégias para derrotar seus adversários, para calar seus adversários. Chega um determinado momento que eles paralisam a obra por um tempinho, muito curto, mas a obra é paralisada. Neemias vai precisar de grande articulação para que a obra para a reconstrução recomeçar.
Então guarda isso, pelo amor de Deus. Quando as coisas azedarem para o teu lado, quando as coisas derem errado para o teu lado, quando as pessoas zombarem de você, quando alguém desacreditar de você, quando você fizer tudo bem, ninguém vai ver você sangrando, mas quando você fizer alguma coisa, alguém vai falar, podia ter sido assim, podia ter feito melhor, podia ter colocado dessa maneira. Então, podia, mas eu fui o único que coloquei pelo menos dessa forma, outra pessoa não colocou dessa forma. Então, quando você fizer alguma coisa, vão criticar o que você fez, mas quem está criticando não fez nem o que você fez, não botou a mão nem no que você botou, não sangrou tanto que você sangrou, porque as pessoas têm muita facilidade em dar opinião, as pessoas têm muita facilidade em dizer como se faz, mas não tem a disposição de fazer o que você está fazendo, não tem a disposição de sangrar o que você está sangrando. Então não pare quando você estiver reconstruindo alguma coisa, porque alguém falou, porque alguém disse alguma coisa, não pare, pelo amor de Deus, porque isso vai fazer parte do teu processo, isso vai fazer parte da tua empresa, isso vai fazer parte do teu sucesso, isso vai fazer parte do teu ministério. E se os muros caírem, tenha resiliência para recolocar eles novamente no lugar. Se alguém chegar lá, como vai ter no texto de cima, e der um chute de derrubar, chegue no outro dia e levante de novo. Não pare, queridos. A Bíblia vai dizer que vai chegar um determinado momento que essa construção, ela vai estar avançando muito grande. E aí Neemias vai sofrer tanta perseguição, principalmente de Sanbalat, Gesem, Tobias e outros árabes, que ele vai ter que trabalhar da seguinte forma, ele e as pessoas que estão lá. De um lado ele vai colocar uma espada, de outro lado eles vão colocar a mão no muro. Eu costumo dizer, né, nas pregações, que de um lado era espada, de outro lado era uma... Pega lá, está aqui. Me empresta a Bíblia aí, por favor. A Bíblia. De um lado ele usava uma espada para se proteger, de outro lado... do outro lado da mão, a outra mão, ele usava uma enxada, para fazer a obra. Em muitos momentos da sua vida, você vai ter que ter a palavra para te proteger, mas você não vai poder largar o arado. Você vai ter a palavra para te proteger, mas você não vai poder dizer, de repente você vai querer, não vou largar a obra de Deus. Já reparou que quando as lutas vêm na nossa vida, quando você tem um aborrecimento na igreja, olha para cá por favor, quando você tem um aborrecimento na igreja, qual é a primeira coisa que você faz como ovelha para o pastor? Fala para mim. Se está tendo estresse no teu departamento, no teu ministério, na igreja, o que você faz? Fala. Embora já é o nível hard, né? Mas o que você faz? Você fala assim, pastor, deixa eu dar um tempo. Não vou ficar servindo aqui na porta, não. A primeira coisa que a gente faz é deixar de fazer a obra, porque a gente está enfrentando um problema. Eu já fui líder de louvor, já fui líder de crianças, já fui líder de mulheres, já fui líder de homens, já fui líder de evangelismo, já fui líder de projetos, já fui líder de músico, já fui líder superintendente de ABD. A primeira coisa que as pessoas fazem é entregar o cargo delas. Primeira coisa. Elas saem do que estão fazendo por causa das lutas que elas estão passando. Neemias estava reconstruindo o muro e de repente, de um lado ele estava com a espada, evidentemente ali era para se proteger, aqui eu estou falando da palavra, porque a palavra é proteção. Do outro lado ele estava assim, ó, olhando para o inimigo e reconstruindo o muro. Às vezes na vida não vai dar só para estar com a espada, não vai dar só para reconstruir. Você vai ter que estar fazendo a obra e vigiando. Você vai ter que estar servindo num departamento e guardando teu coração para não se entristecer. Você vai estar de repente fazendo a obra de Deus, mas vai ter que estar se blindando das fofocas dentro da igreja. Você vai ter que estar fazendo a obra de Deus e de repente se afastando de pessoas que vão te levar para um caminho que Deus não quer. Ou seja, não é para largar a pá, é para manter a espada do lado, para se proteger, para se blindar. Então não vem com esse negócio de dizer assim, vou parar um pouquinho, vou entregar tal coisa, vou sair do voluntário, eu vou sair do louvor. Por quê? Porque está com luta, você vai para outro lugar e vai ter mais luta ainda. Porque o diabo já viu que para parar você é só colocar meia dúzia de luta. Então a partir de hoje eu profetizo em nome de Jesus, que de um lado você vai ter a espada para se proteger, para se blindar. Do outro lado você vai ter uma pá para servir ao reino, você vai ter uma pá para trabalhar para o Senhor, você vai ter uma pá para servir tua família. Mas ao mesmo tempo que você serve sua família, você
blinda ela de oração. Ao mesmo tempo que você sai para trabalhar, você vigia no seu trabalho. Ao mesmo tempo que você mete a mão na obra de Deus, você vigia com aquilo que falam para você. Porque muitas pessoas vão chegar para você e vai contar o que os outros estão fazendo. Entenda uma coisa, é normal alguém falar de você. É normal, você é líder, você é cabeça, você não é cauda. Você está numa posição de destaque. Então não é novidade alguém chegar para você, estão falando de você. Não é novidade, sabe por quê? Todo líder, alguém vai falar deles. Toda líder de EBD, alguém vai falar dela. Toda líder de louvor, alguém vai falar dela. Todo líder de homens, de mulheres, alguém vai falar dele. Sabe por quê? Porque é posição de destaque. É uma posição que Deus levantou. Não fuja da posição que Deus te colocou. Não fuja da posição que Deus te colocou. Sabe por quê? Porque os ataques, eles fazem parte de uma liderança de sucesso. Ninguém vai perseguir ministério falido. Ninguém vai perseguir família falida. Ninguém vai perseguir ministério de louvor falido. Ninguém vai perseguir pastor falido. Ninguém vai perseguir empresário falido. Ninguém vai perseguir profissional falido. As pessoas te perseguem porque já viram que você é uma arma poderosa na mão de Deus. As lutas se levantam contra você porque já viram que você é braba demais, que você é imparável, que você é uma pessoa que não desiste dos seus sonhos, que Deus escolheu você para te levar a lugares grandes. Então se prepare, as lutas vão vir, as pessoas vão se levantar, vão falar de você, mas você sabe para onde está indo, sabe quem mandou você caminhar, sabe quem disse para você fazer o que você está fazendo. Então comece a pegar a tua pá hoje, comece a pegar a tua pá e diga: eu vou reconstruir minha família, eu vou reconstruir o meu ministério, eu vou reconstruir o meu chamado, eu vou reconstruir a minha empresa. Eu não vou sair da área que Deus me colocou, eu não vou pedir para sair, não peça para sair, pelo contrário, se lance no reino de Deus, se lance na obra de Deus. Eu, como pastor, muitas vezes vejo pessoas pedindo tempo de ministério, tempo de altar, tempo de voluntário. Eu passei a vida assistindo pessoas pedindo tempo. Eu nunca pedi tempo, eu nunca tirei as mãos da obra. Isso não faz de mim alguém melhor que ninguém, nem especial. Isso, muito pelo contrário, me faz alguém menor, porque eu sempre entendi que nada do que eu estou passando justifica eu sair daquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Nada do que eu tiver que enfrentar, eu vou chegar aqui e vou falar: irmãos, olha só, estou muito mal, estou muito cansado, toma a igreja aí. Não, já passei por cada rabuda na vida, irmãos. Pensa num cara que já sofreu muita coisa. Já passei o pão que o diabo não amassou. Foi um inferno muitas vezes, mas eu nunca cheguei para a minha liderança, que eu já fui liderado. Cheguei e falei assim: faz o seguinte, bota alguém para ensaiar o louvor aí, que hoje eu não venho. Bota alguém para cantar no meu lugar, que hoje eu não posso. Vou dar um tempo do louvor, porque eu estou com umas lutas em casa. Deixa eu te falar, se tu enfrenta a luta na tua casa, imagina eu como teu pastor, que todo dia estou pregando para você ter uma vida melhor, que todo dia estou dizendo para você: não desiste dos teus sonhos. Pastor, mas eu estou com uma lutinha hoje no meu casamento. Já teve dia de eu deixar meu filho internado no hospital, no CTI, eu estar pregando aqui. Já teve dia de eu chegar da quimioterapia, querendo ficar um pouco mais com meu pai, e eu estar no altar. As pessoas têm meia dúzia de problemas, e a primeira coisa que elas sangram é a casa do Senhor. Elas não sangram o trabalho, elas não sangram o dia que tem que ir no banco sacar o pagamento, elas não sangram a faculdade delas, elas não sangram nada. Mas a primeira coisa que elas sangram é: não, sabe o que é? Eu vou dar um tempinho aqui na portaria, porque, irmão, deixa eu te falar, tu não está servindo qualquer pessoa, tu está servindo ao Deus Todo-Poderoso. Então ou você entra com vontade, ou você sai correndo. Porque quem entra, meu irmão, não é para sair. A Bíblia diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Nós não somos dos que retrocedemos. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na alma dos que voltam atrás. Então, se Deus colocou um negócio na tua mão, meu irmão, vai em frente, continue, com luta ou sem luta, com muro de pé ou muro caído, vai em frente, não pare por causa de pessoas, não pare porque alguém falou alguma coisa, não pare porque as coisas estão difíceis, não pare porque o muro está quebrado. Por quê? Porque quem vai garantir o teu sucesso não é você, quem vai garantir o teu sucesso é o Senhor. Quem vai garantir tua vitória não é a igreja, quem vai garantir a tua vitória é o Senhor dos exércitos. Então pare de correr do teu chamado, pare de dar desculpa para as pessoas. Eu posso ouvir tuas desculpas, eu posso até entender, mas não aceitar. Sabe por quê? Porque Deus não te chamou para parar, Deus te chamou para fazer a obra. Então aprenda que fazer obra dói, ter chamado dói, pastorear dói, liderar dói, ser líder dói, estar no altar louvando dói, estar tocando instrumento dói. Se prepare para sentir dor. Se você não é muito tolerável à dor, você não nasceu para liderar.
Então entenda o lugar que você tem na vida. Entenda o lugar que você não nasceu para liderar, porque você é muito sensível à dor. Qualquer coisa te para, qualquer coisa te aborrece, qualquer coisa você falta culto, qualquer coisa você não pode. Mas aqueles que perseverarem até o fim, com certeza receberão o galardão do Senhor. Levante tua cabeça no meio da crise. Levante tua cabeça no meio dos deboches. Levante tua cabeça no meio dos aborrecimentos. Levante tua cabeça quando as pessoas debocharem de você, te olharem com repúdio, reprovarem o que você fizer, porque quem te colocou nessa obra não foi pastor, não foi líder, não foi igreja. Quem te colocou nessa obra foi o Senhor. É a Ele que você tem que prestar conta, é para Ele que você tem que dizer, é para Ele que você tem que dar satisfação. Você não tem que dar satisfação para ninguém, você tem que dar satisfação para Ele. Se Ele estiver feliz com você, então fica tranquilo, que Ele vai garantir o sucesso da tua casa, o sucesso da tua família, o sucesso dos seus filhos. Reconstrução de muros. Isso é importante. Preciso de 10 pessoas aqui. 2, mais 8. Mais 8. É, mais 8. 1. Um bloco, cada um de vocês pega um bloco. Fala aí. Pastora Daniela. Pastor Adilson, fala aí. Tá faltando um homem? Um. Cada um pegou um, falta aqui. Ah, tá certo. Dá um espaço para eles entrarem aí. Pastor Adilson. Já estou terminando. Pastora Kátia, vem cá. Pastora Kátia. Voando. Quando um pastor começa um ministério, quando a gente começa a obra, a gente só tem a visão. A gente só tem o que Deus colocou aqui dentro. E dá a visão, mas não revela processo. E você começa a fazer a obra sem recurso. Você começa a fazer a obra sem pessoas. Você começa a reconstruir Vaz Lobo sem dinheiro. E aí nesse processo, Deus vai mandando pessoas que são as ferramentas que eu vou precisar para fazer o projeto. E aí, só que não se faz obra só com ferramenta, faz? Precisa de recursos. Cada um desses que estão aqui representa o seu dízimo, sua oferta, representa seus votos, suas renúncias, seu lanche na cantina. Talvez eles não possam ser uma ferramenta ali, mas porque eles trabalham, têm pouco tempo, mas eles têm recurso. E aí à medida que você vai fazendo a obra, que você vai cuidando de uma igreja dessa, que você vai tendo que avançar como pastor, Deus vai enviando pessoas para trazer os recursos. Vem, filho. Esse é o primeiro que representa você. Aí você fala: pastor, pode contar com o meu dízimo para pagar o aluguel. Pode ir lá. Pastor, vou fazer uma oferta aí para ajudar a pagar a luz. Sei que está apertado para o senhor. Pastor, eu vou trazer aqui um recurso aqui. Vou entregar um sacrifício, um voto, alguma coisa para somar mais. Pastor, vou dar uma geladeira aí para a igreja, para a cantina da igreja, para poder melhorar lá.
E aí chega um determinado momento que aquilo que era só uma visão, nasce a base. Só que isso não é o suficiente. E o pastor dobra o joelho todo dia e diz: Senhor, envia recurso, envia recurso, envia recurso, envia recurso. Os pastores começam a orar. E quando a gente começa a dobrar o joelho e começa a orar, Deus começa a enviar os recursos. Então o pastor Adilson vai passar com um carrinho de mão. E cada um deles vai colocar o bloco dentro do carrinho. Depois o pastor Adilson vai vir a mim. Pode passar. Só aguenta? Aqui. Pode ir passando de um em um. Pega aí. Bota o bloco. O pastor são as orações que um pastor faz para que Deus envie recursos para a igreja. O carrinho de mão poderia ser encaixado como a obra de Deus ou a própria igreja. E ele vai pegando. Aí Deus vai trazendo uma oferta, Deus vai trazendo um visitante, Deus vai trazendo mais um membro, Deus vai trazendo recursos, Deus vai trazendo os recursos que a igreja precisa. E aí vai entrando naquele carrinho, porque são as orações que o pastor está fazendo. Porque um pastor não consegue reconstruir uma igreja sozinho. O pastor não consegue fazer a obra sozinho. Então ele vai buscando, e Deus vai trazendo as vidas. Pode vir. E aí o pastor fala: olha, fica tranquilo, Deus mandou os recursos. Pastora Deise, pastora Cátia, entrou esse recurso aqui, vai poder fazer tal coisa. E aí tudo isso aqui vem da mão de vocês. É por isso que o pastor está fazendo a obra. E aí nesse momento vai aparecendo novas ferramentas. Vem, pastora Cátia. Vem, pastora Daniela. E Deus vai colocando o quê? Pessoas ao nosso lado que na verdade são ferramentas. Coloca aí dentro aí. Deixa eu ver se vai. Isso. O espaço abstrato, o espaço é a visão. A visão é abstrata. Mas quando se tem doadores, colaboradores, voluntários, dizimistas e ofertantes, a visão que era abstrata, que estava no espaço, começa a ganhar forma no mundo físico. Quando você dizima, quando você oferta, aquilo que era uma visão aqui, começa a se materializar. A sua oferta, o seu dízimo materializa a visão. Então a oferta, a colaboração, representa cada bloco desse aqui. E essas ferramentas são as pessoas que servem dentro do reino. A visão é a base no aspecto abstrato. O que você vai fazer? Qual é a dimensão? Qual é a profundidade? Tudo isso está dentro da visão. Os blocos são os recursos de pessoas que têm passado por essa igreja. E as ferramentas, elas são as pessoas que servem na portaria, os pastores da casa, a diaconia, os voluntários, os que cuidam para que a igreja aconteça. Então, o diabo está doido para derrubar isso aqui. O diabo está doido que não entre recursos na igreja, que a igreja não tenha recursos, que a igreja não tenha sacrifícios, que a igreja não tenha aquilo que precisa para a visão acontecer. Mas ele também vai trabalhar para que as ferramentas que são cada um de vocês também sejam derrubadas. Por quê? Porque ainda que tenha recurso, mas se não tiver as ferramentas, a obra não sai. Mas se tiver ferramenta e não tiver recurso, o pastor não consegue fazer nada. Não adianta uma igreja, irmão, que tem muita gente com vontade de trabalhar, mas não tem o dinheiro nem para levantar nenhuma parede. Tem muita vontade de servir o reino, mas a igreja não tem dinheiro para comprar um microfone para o culto. Então eu profetizo que a partir de hoje, Deus vai enviar os recursos para essa igreja. Deus vai fazer com que cada um de vocês levante recursos para essa obra. Deus vai fazer com que nós nunca tenhamos falta de recursos para que a visão se estabeleça. E também Deus vai levantar cada um de vocês como uma ferramenta nessa obra. Cada um de vocês dirigido com uma visão certa, para que Deus possa dizer: eu tenho me agradado desse lugar. Então, ainda que o inimigo tenha se levantado contra você, ainda que as coisas tenham dado errado em algum momento na vida de vocês, ainda que alguém deboche, ainda que alguém zombe, ainda que alguém te ridicularize, não se importe. Você está em construção, mas você também está construindo. Então eu profetizo que a partir de hoje você sairá daqui em nome de Jesus, dizendo: aquilo que Deus colocou, o que Deus começou, a obra que Deus começou na minha vida não vai parar. Você pode se colocar de pé? Em nome de Jesus, repita isso: a obra que Deus colocou na minha vida não vai parar.
Repita isso: a obra que Deus colocou na minha vida não vai parar. Repita isso: a obra que Deus colocou na minha vida não vai parar. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Ainda que se levantem o inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Deus enviará recursos, Deus enviará ferramentas. Cada um desses aqui representa cada oferta, cada dízimo, cada ferramenta dessa representa um pastor, representa um líder, representa um voluntário. Que essa igreja nunca tenha falta de recursos, que essa igreja nunca tenha falta de voluntários, que essa igreja continue restaurando vidas, reconstruindo Vaz Novo, e que a visão que Deus deu para nós se estabeleça em nome de Jesus. Eu abençoo tua casa, eu abençoo tua família, eu abençoo teus filhos, e eu profetizo: se alguma coisa estiver fora do lugar, a partir de hoje Deus vai restaurar. Deus vai restaurar o que caiu. Deus vai restaurar.